No capítulo 4 de Shemot, que é o livro de Êxodo, nós vemos que Deus faz uma pergunta subjetiva para Moshe, porque Moisés estava se desculpando e não era capaz, se sentia incapacitado para poder ir e tirar o povo do Egito, e apresentava desculpas e mais desculpas, mas o próprio Deus faz uma pergunta com uma conotação assim preciosa, espiritual, e fala assim: o que tem na tua mão? O que é isso que tem na tua mão? É lógico que não era uma pergunta objetiva, porque o próprio Deus sabia o que o Moisés tinha na sua mão. Mas o propósito dessas perguntas que nós encontramos em todo o contexto bíblico, inclusive o próprio Yeshua HaMashiach faz muitas perguntas que parecem absurdas, mas são perguntas que vão mexer com a estrutura, com o âmago da própria pessoa. E pergunta: o que tem na tua mão? A pergunta é: Vaiomer, que e disse, Elav Adonai Mazé, o que é, né? Veiadecha, o que está na sua mão. Vaiomer Elav Adonai Mazé Veiadecha, Yadá é mão, o que está na tua mão? Ele disse, Vaiomer Mate, é um cajado. Olha só, ele responde que é o seu cajado. Primeira pergunta é essa pergunta com ação espiritual, é subjetiva para poder ver uma reação no indivíduo. Deus sempre fará essas perguntas, vou colocar aqui, perguntas subjetivas. Essas perguntas subjetivas querem proporcionar uma reação, ao mesmo tempo uma indagação, nos fazem inquirir, nos fazem analisar, e lógico, ali Deus tem um propósito sobrenatural. Nessa pergunta subjetiva, o que tem na tua mão? O Moisés responde, diz, é um cajado, a palavra Hamate, vou anotar aqui, Men, Eutet, Mate. Hamate. Esse aqui é cajado, mate transliterado. Mate. Outras palavras também. Temos outra palavra que é Shebet. Também temos Mishená, que é usado também como cajado. No Salmo 23 aparece a palavra Mishená como cajado, esse bordão. Mas são sinônimos. Nós temos essa palavra aqui em Shemot 4, ele fala mate. E justamente essa palavra está se referindo à autoridade. Cajado, mate, cajado, igual a, cajado, igual a autoridade. Autoridade. Quando você tem autoridade, essa autoridade, logicamente, ela é dada pelo próprio Eterno. Alguém que tem autoridade é alguém que governa, que direciona, que mostra o caminho. É por isso que um pastor precisa de um cajado. Um pai precisa de um cajado espiritual, de autoridade espiritual, de governo espiritual, de administração e, logicamente, ter postura para poder ser autoridade na sua casa. Um pastor numa igreja precisa de um cajado para pastorear, ter autoridade e poder direcionar as ovelhas que são do próprio Eterno. Qualquer pessoa, um administrador, um chefe, um líder numa empresa, ele precisa de cajado, de autoridade. Então, mate é autoridade. E o próprio Eterno fala para Moisés, lança esse cajado por terra. Você pode ver isso aqui na Santa Palavra de Deus, aqui no livro de Shemot. Respondeu-lhe um bordão. Então ele disse, lança-o na terra. E ele o lançou na terra, e o bordão se transformou numa serpente. E Moisés começou a fugir dela. Preste atenção, sempre explico isso. Isso é simbologia da autoridade. Quando Moisés abre mão do cajado da autoridade, cai por terra, ela se transforma em serpente. Qualquer pessoa, isso é antiga, sempre ensino isso, que abrir mão da autoridade que ela tem, ser um pai de família, pode ser um líder numa empresa, um pastor numa igreja, qualquer servo de Deus que abre mão da sua autoridade e deixa cair a autoridade por terra, essa autoridade vai se transformar em serpente. A serpente vai entrar, a serpente vai assolar. Um pastor que não tem autoridade da palavra do Senhor para exortar, para corrigir, para guiar e, logicamente, principalmente com o seu caráter e com sua santidade. Porque presta atenção, uma coisa que um homem de Deus
tem como autoridade é a sua estrutura espiritual em santidade e caráter. Um pastor não é aquele que fala bastante em línguas, um pastor que conhece hebraico, aramaico, grego, não. A autoridade do pastor verdadeiro é aquele que tem santidade e bom caráter. E como estão faltando pastores com bom caráter, com transparência e com santidade diante do Senhor. E o diabo não se impressiona quando alguém tem dons, quando alguém tem poder, tem virtudes, tanta coisa maravilhosa que, logicamente, Deus otorga pelo seu Espírito Santo. Mas o inimigo, até o inferno, terá respeito de homem que tem caráter de santidade. Você pode ver quando Paulo, nas suas epístolas pastorais, quando escreve a Timóteo, quando escreve a Tito, ele sempre dá lista para quem deseja episcopado. Ele nunca diz assim, olha, é necessário que aquele que deseja episcopado seja um poliglota que fale grego, aramaico, que tenha hermenêutica, homilia, que tenha capacitação de gestão, de administração. Nunca fala de virtudes que se podem obter em qualquer lugar, mas você pode ver que todos os seus itens são se referindo ao caráter, ao caráter de homem de família, um homem fiel à sua esposa, um homem que fale a verdade, um homem que tem a essência de santidade. Você pode ver, não dado aos vícios, ao vinho, por quê? Porque isso está faltando hoje. E sempre houve essa necessidade na igreja, mas mais do que nunca hoje. Por quê? Porque vemos muita gente abrindo mão da sua autoridade. Hoje em dia a autoridade está jogada pelo chão. Moisés, pode abrir mão da sua autoridade, faz um teste. E se transforma numa serpente. A serpente entra. Hoje a serpente entrou nas casas porque pai de família se omitiram na sua autoridade. Hoje em dia a serpente entrou nas escolas porque a autoridade de um professor, de um diretor, é quem ensina, quem está ali como autoridade para ser o líder absoluto numa sala de aula. Isso está jogado pelo chão, tá? E isso aí está banalizado. Hoje em dia tem alunos que até batem no professor. E Satanás entrou nas escolas, na sociedade. Na sociedade hoje em dia parece que dar favor ao malfeitor, dar o favor àquele que faz mal ao homem, homicida, aquele homem que faz coisas terríveis, parece que a sociedade está do lado desse tipo de perfil antes do que a autoridade que corrige, que condena, que julga e tem autoridade para isso. E isso está acontecendo até nas igrejas. Hoje em dia, a autoridade de muitos homens que abriram mão da santidade, abriram mão do caráter, abriram mão da postura de santidade, abriram mão desse cajado caiu por terra e a serpente veio. A serpente veio, adentrou e está fazendo muitas coisas terríveis dentro da igreja. Não esqueça que sempre a igreja será a igreja de Cristo lavada e redimida no sangue do Cordeiro, é uma só, é um povo santo de boas obras que com certeza se prepara para a vinda do Messias. Agora, existe dentro da igreja muita coisa maligna, muita coisa que está sendo anunciada, está sendo promovida, está sendo até financiada por uma máquina diabólica, satânica, da própria serpente, e nós não podemos participar disso. Então, nós temos que ter autoridade, cajado e manter essa autoridade santa para ensinar, para corrigir. E eu sempre falo com pastores quando eu ensino, você não precisa ser muito simpático, não. Se você é simpático, glória a Deus. Você não precisa ser tão amoroso, porque tem gente que pensa que com melação, com algodão doce, vai ganhar as suas ovelhinhas. Querido, isso não é necessário. Você andar melando todo mundo, beijando todo mundo e ser um amoroso. Se você é amoroso por natureza, beleza, glória a Deus. Não adianta você ser um perito ao falar e falar fluentemente línguas, ser um poliglota que todo mundo fique admirado, uma hermenêutica preciosa ao ponto de todo mundo com a tua homilia ficar de boca ou de queixo caído, né? E babando pelas suas virtudes. Mas não, hoje nós precisamos de homens que de fato estão buscando ao Senhor, homens que estão comprometidos com a cruz de Cristo, homens que prezam a santidade e vivem a santidade e são transparentes com sua autoridade, e Deus estará com eles. Deus estará com eles. Eu fiz um estudo e sempre estamos fazendo estudos preciosos sobre essa questão de como homens se perderam, homens se desviaram, se desvirtuaram.
E eu te convido até para você estar conosco. Todo dia nós estamos em outro canal, Natanael Solis Pregações, todo dia da segunda, perdão, até a sexta-feira, às 22 horas. Hoje estaremos às 22 horas e vamos estudar coisas preciosas que nos edificam na palavra de Deus. E eu vou tratar hoje justamente desse assunto, de como um homem ele fica preso quando perde a autoridade. E eu estava me lembrando, sabe de quem? De Judá, Yehudá. E justamente de Judá é que vai nascer o Messias, aí vem a linhagem dos reis, vem a linhagem de Melquisedeque, a linhagem sacerdotal santa, não é de Levi, mas de Judá. E Judá se envolveu com uma prostituta, e essa prostituta lhe pediu 3 coisas, porque não pôde pagar. 3 coisas. E nós vemos na palavra do Senhor que ele teve que deixar o selo, o cordão e o cajado. Essas 3 coisas são símbolos. Símbolo. O cajado, nesse caso, é autoridade. Todo homem que se prostitui, todo homem que se corrompe, todo homem santo que tem a virtude, a graça e a autoridade, pela sua santidade, se ele abre mão, é porque ele se corrompeu. Ele se prostituiu, ele se vendeu para a política, ele se vendeu para o dinheiro, ele se vendeu para coisas malignas, ele se vendeu para coisas satânicas, ele se vendeu para coisas humanas, ele se vendeu para a carnalidade e ele perdeu a autoridade. Meu Deus, Moisés, quando viu aquela serpente, ficou apavorado e queria pegá-la e não conseguia, ficou apavorado. Deus lhe fala, pega pela cauda, porque ele não pode esmagar a serpente, ele podia ter esmagado a cabeça dessa serpente. Mas não, porque, logicamente, ainda da semente do Eterno ali, na tribo de Yehudá, se levantaria um que esmagaria a cabeça da serpente. Ele teve que pegá-la pela cauda e ela se transformou em cajado novamente. Quando o homem de Deus recupera a autoridade, a serpente se vai e ele continua na graça e na virtude do Eterno. Nós precisamos, querido, ver o quanto estamos num perfil de santidade diante do Eterno. E perante tantas coisas que podemos fazer, que podem ser até preciosas, nós não podemos deixar para trás o nosso compromisso com a integridade, com o caráter limpo e santo diante do Eterno. Deus te abençoe, que você possa crer que o cajado precisa voltar para a nossa mão, e se você nunca o perdeu da sua mão, que possamos mantê-lo vivo e eficaz para vencer a serpente, vencer a Satanás. Deus te abençoe, fique essa meditação, um abraço e um beijo no seu coração.